considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, bem como o disposto no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens que se seguem. Vamos lá então, né? Vamos julgar os itens também de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Olha lá. Olha o tamanho da questão, né? Considere que o delegado de polícia tivesse de relatar o acontecimento mencionado no último período do texto, em documento destinado ao Ministério Público. Nesse caso, o policial deveria utilizar um ofício. Tem que utilizar um ofício, né, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. E poderia nele incluir o seguinte trecho, que mantém a correção gramatical e os sentidos originais do texto, além de apresentar linguagem adequada para compor um documento oficial. E aí ele coloca para a gente, né, essa reescrita. Na realidade, aqui coloca, né, sobre correspondência oficial, né, que é de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, com base em quê? Que a linguagem ela deve ser precisa, a linguagem ela deve ser impessoal, a linguagem ela deve também ser regida pela norma culta, beleza? Então, a gente vai verificar isso aqui, basicamente em cima da reescrita, observar essa informação de acordo com a reescrita. Então, e nessa reescrita tem que perceber se mantém a correção gramatical e os sentidos originais, beleza? Então, esse trecho aqui, vamos só ler aqui, né, só para verificar a correção gramatical, se bate com a correção gramatical. O policial relatou que estava com um homem cujo carro fora roubado e que tal homem, tendo visto uma fibra vermelha no banco traseiro, queria que ele, o policial, descobrisse de onde a fibra havia vindo, em que loja havia sido comprada e qual cartão de crédito havia sido usado na compra. Moçada, isso é uma reescrita do que nós temos aqui, olha. Então, ele falando lá, né, a respeito do policial, aí agora, né, o delegado vai fazer um ofício, tá? E com essa mesma informação. Então, aqui, o que você vai perceber? Está entre aspas, olha só. Nós temos, então, aqui uma citação direta, beleza? E nessa citação direta, nesse discurso direto, nós temos o seguinte, olha, em tal lugar, um policial relatou. O que ele relatou? Olha, estou com um homem cujo carro foi roubado. Foi roubado. Ele viu uma fibra vermelha no banco traseiro e quer que eu descubra de onde ela veio, em que loja foi comprada e qual cartão de crédito foi usado. Bom, então aqui a gente tem essa relação, que é um discurso direto, e a reescrita nada mais é do que um discurso indireto. Beleza? Então aqui a gente vai observar, pô, Terror, mas aí essa transposição de discurso direto para discurso indireto. Basicamente o que você tem que perceber aqui a questão, além de cobrar essa reescrita, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o fundamento, né, que a gente quer observar aí, dessa transposição de discurso direto para indireto, basicamente se baseia no emprego de tempo verbal, já estudado na nossa aula de verbos, né? Então o que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, olha, se você, como aqui aconteceu, olha, um policial relatou. Então eu estou contando algo que um policial relatou, beleza? Então existe a voz do narrador e a voz do personagem. Olha só, aqui é a voz do narrador. O narrador fala, ó, então o policial relatou. 2 pontos. O que está em azul é a voz do personagem. Então vamos fazer aqui a seguinte ideia. Vamos supor então que esse fato aconteceu no ano de 2000, tá? E nós agora aqui estamos contando esse caso. Então você vai perceber que o tempo do narrador é o tempo de agora. Ele está falando comigo aqui agora, beleza? O tempo do narrador é 1, esse momento em que a gente está aqui lendo o texto. E o tempo do personagem é outro. O personagem ele está lá no passado, no ano 2000. Vamos pensar assim, beleza? Então olha só. Então vamos colocar aqui, ó, o narrador está no ano atual, né? Então, no tempo atual. E o personagem, ele está aqui, olha, ele colocou o estou, olha, eu estou com um homem cujo carro foi roubado. Então ele está aqui, ó, o verbo no presente, mas ele está falando aqui no ano 2000. Vamos supor que aconteceu no ano 2000, tá? Vamos supor aí, tá? É um passado. Bom, então, o que acontece? O narrador utiliza o verbo, ó, então um policial relatou, indicando pra gente com esse verbo aqui, né, chamado verbo de send, né? Então ele mostra pra gente que foi algo do passado.
Beleza. E o personagem fala diretamente com o leitor. Então, o personagem fala no presente. Então, isso aconteceu lá em 2000, mas ele usa o presente, olha. Estou com um homem cujo carro foi roubado, ele viu uma fibra vermelha no banco traseiro e ele quer agora que eu descubra de onde ela veio, em que loja foi comprada e qual cartão foi usado. Beleza. Aí o que você vai pensar? Peraí. Agora, no discurso indireto, o narrador vai tomar a palavra do personagem. Concorda comigo? Aí, nessa palavra que ele toma, ó, então um policial relatou que está com um homem. Se eu falo que um policial relatou que está com um homem lá agora, então deixou de ser no ano 2000 e está agora, no tempo atual. Concorda comigo? Aí entra aquela jogada sobre a qual nós falamos do tempo presente, que mostra algo que está acontecendo naquele momento, ou uma regularidade no tempo atual. E que o pretérito imperfeito do indicativo mostra algo que se estava sendo desenvolvido naquele momento do passado. Concorda comigo? Então, meus amigos, quando a gente transpõe, tá, do discurso direto, tá, para o discurso indireto, o que era presente lá do personagem, na voz do personagem, passa a passado na voz do narrador. Um policial relatou, vamos aqui observar, olha só, agora eu vou passo a passo. Agora o discurso é indireto, ó. Um policial relatou que, discurso indireto eu vou ter aqui, ó, a conjunção integrante que, beleza? Olha lá, vamos agora pegar em cima dos verbos, tá? Olha. Aqui a voz do narrador, como aqui aconteceu também, ó, a voz do narrador, ó. Um policial relatou. Ele relatou: estou com um homem cujo carro foi roubado. Vamos voltar para cá, ó. Ele relatou que estava, que agora quem tomou a voz agora é o narrador, contando algo do passado, porque o narrador está aqui no presente, contando um fato passado. Então aquilo que era presente na voz do personagem vira passado. Pretérito imperfeito na voz do narrador. O policial relatou que estava àquela época. Se eu coloco que está, eu marco aqui que é algo que está acontecendo agora, e não é. O policial relatou que estava com um homem cujo carro fora roubado. E que tal homem? Aí, olha só, o carro fora roubado. Fora roubado. Beleza, vamos voltar para cá, ó. Ele colocou aqui, ó, estou agora com um homem cujo carro foi roubado. Aí, veja bem, eu tenho foi pretérito perfeito, beleza? Então, o personagem está contando algo lá do passado, mas para ele é o presente. Aí ele usa o presente indicativo, ó, eu estou com um homem cujo carro foi roubado. Então, olha só, o carro foi roubado. No tempo do personagem, eu tenho um verbo no pretérito perfeito, foi roubado, beleza? Só que agora o narrador toma essa fala. Então, acontece o quê? Eu tenho aqui, ó, que o policial relatou, tá? O policial, então, relatou. Então, tem a ação de relatar. E o carro foi roubado ainda antes de ele relatar. Concorda comigo? Por isso, se eu tenho a voz do personagem com o verbo no pretérito perfeito, na voz do narrador, é natural que nós tenhamos, então, o passado do passado. Concorda comigo? Então eu vou colocar o pretérito mais que perfeito. Por isso aqui nós temos, olha só, o policial relatou que estava com um homem cujo carro fora roubado. Então aquilo que era presente vira pretérito imperfeito. Estava. Aquilo que era pretérito perfeito, foi roubado, vira fora roubado. Pretérito mais que perfeito, ok? Beleza. E aí ele colocou o seguinte, olha só. Vamos então aqui pegar, né, o próximo aqui, ó, no texto, ó. Ele viu uma fibra vermelha no banco traseiro e agora ele quer. Vamos procurar esse verbo quer aqui? Vamos lá. Aí, olha só. E que tal homem? Tendo visto, ó, ele viu. Tendo visto uma fibra vermelha no banco traseiro, agora ele queria, veja bem, quer presente indicativo, queria
pretérito imperfeito, beleza? Ele queria. Lembrando que o futuro do pretérito é quereria. Então aqui queria pretérito imperfeito, tudo bem? Então olha só, moçada, a gente então tem aqui, olha, queria pretérito imperfeito indicativo, assim como estava pretérito imperfeito indicativo. No original, nós temos a voz do personagem estou no presente, né? E quer no presente, ok? Ele quer que eu descubra presente do subjuntivo. Errou. Descubra presente do subjuntivo lá na voz do personagem, correto? Que eu descobrisse. Então na voz do narrador vai ficar então no pretérito imperfeito subjuntivo. Tudo bem? Descobrisse de onde a fibra havia vindo. Vamos então, olha aqui, ó. De onde ela veio, de onde havia vindo. Em que loja foi comprada? Vamos voltar para cá. Em que loja havia sido comprada? Pretérito mais que perfeito. Concorda comigo? No composto. E qual cartão de crédito havia sido usado? Pretérito perfeito composto. Ele tinha colocado aqui, olha só. Foi usado, foi comprada. Concorda comigo? Então aqui a gente percebe que mantém a correção gramatical, mantém também, neste caso aqui, o sentido original, conservando justamente esta combinação de modo e tempo verbal. Mas, Terror, eu nem tinha estudado ainda essa relação de discurso direto para discurso indireto. Mas você consegue perceber justamente essa transposição verbal. O que era presente do subjuntivo virou pretérito imperfeito subjuntivo. O que era presente na voz do personagem vira pretérito imperfeito indicativo na voz do narrador. Beleza? Então, neste caso aqui, a questão está corretíssima.